Abel, prazer para quem eu não conheço, já conheço bastante gente aqui, mas tem gente que eu não conheço. Eu sou lá do Rio, sou do Dialógico, que é um grupo de Gestalt terapia que tem como tradição o olhar sobre a Gestalt com crianças. A Luciana Aguiar, que é a coordenadora, trabalha com isso há muito tempo, e eu trabalho com ela há bastante tempo também. Então a gente está sempre nessa seara infantil. E hoje o que eu trouxe para falar com vocês é sobre a coparentalidade. Eu faço mestrado na área de família, casal e família, e muitas pessoas me perguntam assim, mas você agora quer atender família? Bom, não, nunca atendi família, não tenho essa pretensão de casal e família, não que eu não ache nem importante nem mais, eu não tenho essa pretensão, mas eu acho fundamental a gente estudar e discutir sobre a família, mesmo sendo uma terapeuta infantil, exatamente por isso, um pouco do que eu vou falar agora. Quando a gente atende uma criança, a gente tem que estar sempre muito próximo desses familiares, não só para colher deles as informações e a queixa, mas para entender mesmo o contexto relacional dessa criança, os valores e crenças que estão sendo presentes nessa educação dessa criança, e poder, ao longo do processo terapêutico, construir com eles um vínculo forte e que suporte as nossas intervenções, que suporte o nosso trabalho com a criança e, consequentemente, o nosso trabalho com eles. A gente tem muito trabalho com os pais também, que a gente vai falar um pouco hoje. São os pais que elaboram uma demanda e um pedido de psicoterapia. É muito raro, muito difícil uma criança pedir para vir encontrar com a gente. Quando os adolescentes ainda pedem, muitas crianças são trazidas por outra pessoa. E é uma outra pessoa que fala em nome delas, que descreve a queixa, decide se isso é uma questão de terapia ou não. Normalmente tenta muitas outros especialistas de outras coisas até chegar na gente. Então, esses pais que vão trazer essa queixa, esses pais que vão nomear essa demanda de terapia. Por isso, desde sempre, a gente tem que estar junto com eles, entendendo que família é essa que a gente recebe. Bom, para a gente pensar um pouco, de uma forma um pouco mais ampliada, sair um pouco do foco daquele casal, daquela família, daquela mãe, daquela avó que está vindo falar com a gente, pensar nas famílias da atualidade, o que vem se passando, o que a gente pode falar de transformações que vem acontecendo, que toda família que vem ao nosso consultório está imersa nesse contexto de novas transformações familiares. Primeira coisa que a gente vê, todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, declínio dos valores como casamento, família e aumento da valorização da autonomia, da liberdade e da igualdade. Mas todo mundo ainda se casa. Quem se separa se casa de novo. Quando eu falo declínio dos valores tradicionais, como o casamento, não é que o casamento acaba, gente. As pessoas continuam se casando. É que a forma como se encara o casamento mudou. Se a gente tem algumas gerações atrás, um casamento que era feito para a vida toda, um casamento que era feito para não ser mais dissolvido, que as pessoas ficavam juntas independente do que estava acontecendo entre elas, a gente agora tem um casamento que é construído única e exclusivamente para satisfazer as pessoas como pessoas. Então, eu fico nessa relação enquanto essa relação ainda me faz feliz. Na hora que essa relação me faz mais feliz, eu vou embora. E a gente vai ver que essa valorização da autonomia, da liberdade, tem muito a ver com a forma como os casais hoje em dia se tratam e tratam a função de estarem juntos como uma família, que é isso que a gente vai discutir. Declínio da diferença entre os sexos. A gente tinha gerações atrás um pai que tinha um papel de provedor financeiro, aquele que tomava as grandes decisões da família, o pai que era o chefe da família e uma mãe que era a executora das tarefas diárias e a dona de casa. Hoje em dia a gente tem esse modelo também, mas não tem só. O que a gente tem hoje em dia são mulheres que trabalham tanto ou mais que os homens, mulheres que só elas trabalham, ou que são provedores de boa parte do sustento financeiro, homens que fazem as tarefas de casa. Então a gente tem diversos arranjos, além desse tradicional, que o homem vai trabalhar e a mulher cuida dos filhos. E a inversão numa cultura de consumo e informação. A gente vai ver que consequências isso tem para a família que nos procura. Primeira coisa que a gente pode falar é essa perda dos referenciais educativos. Se a gente conversa com as pessoas que vêm nos procurar, todo mundo traz um referencial de educação, todo mundo traz um referencial de criação de filho que foi criado. E o que a gente vê hoje em dia é que a maioria das pessoas não quer repetir aquela educação que teve. A
gente fala no caso de pessoas que tiveram uma educação mais tradicional, com essa hierarquia, e querem trazer para o filho uma educação mais próxima, mais acolhedora, né, de uma relação mais igualitária. Então, os modelos, aqueles modelos das gerações passadas, onde os adultos falavam, as crianças ficavam quietas, os pais mandavam, as crianças obedeciam, são hoje em dia considerados por muitos pais obsoletos. E não é mais assim que tem que fazer, minha mãe é muito rígida, minha avó é muito rígida, eu não quero ser assim. Mas os pais não sabem mais como é que faz. Eu sei o que eu não quero fazer. Exatamente o que eu estou vendo. Mas eu não sei o que eu faço então no lugar. Não chega, não veio nada no lugar. Só tem a contraposição do modelo antigo. E aí acaba que os pais ficam muito vulneráveis às teorias psicológicas e educacionais. A psicologia teve muita parcela de culpa em culpabilizar os pais. Quando as primeiras teorias sobre a educação começaram a aparecer, que praticamente a mãe, coitada, né? É coitada, não tem mãe que dá certo. O Burroughs, uma vez no atendimento que ele faz, ele tem aqueles livros que tem de atendimento de relatório, acho que ele deixa explicar. Ele pede para um adulto sentar na cadeira e falar com os pais e fala, olha só, mas os pais sempre erram, tá? Se ele era baixo, ele tinha que ser alto, se ele era magro, ele tinha que ser gordo, se ele era sério, ele tinha que sorrir, se ele sorria demais, isso não era um problema. Que, na verdade, todas as teorias da psicologia e da educação, não com essa intenção, mas acabaram sendo interpretadas assim. Então, os pais que já não tinham mais uma referência do passado, quando leem alguma coisa de educação, ou numa revista, ficam se sentindo com medo de qualquer coisa que eles façam. Pode estar traumatizando, pode estar liberando demais, liberando de menos, perde completamente o próprio referencial. E vem procurar a gente, muitas vezes, buscando esse referencial, querendo que a gente autorize ou não uma conduta educativa em casa. A educação dos filhos, a função de pai também tomou um papel muito grandioso. Como os pais são responsáveis pela saúde mental e desenvolvimento do filho, segundo essa nova visão, ser pai e mãe virou uma tarefa de muito grande responsabilidade. Então, eu percebo muita cobrança dos pais em preencher esse ideal. Ter um ideal de educação, o pai tem que ser amigo do filho, mas também tem que botar limite, tem que ensinar ele a comer verdura, e tem que levar ele para uma escola boa, mas também não pode forçar muito ele a estudar. Um ideal muito alto, que é ideal, por isso que não é possível, que também culpabiliza muito esses pais, né? Faz com que eles se sintam péssimos pais e, por conta disso, tomem atitudes ali na educação dessa criança que acabam sendo piores, né? Ou porque são rígidas demais, ou porque até não são autênticas. Antes de eu passar, além disso, como a gente está falando de relações que agora giram em torno da afetividade, os pais têm muita confusão entre afeto e aceitação incondicional. É muito difícil dizer não, ouvir de uma criança, eu odeio você, vou embora, vou arrumar outra mãe, fazer minha mochila, e suportar isso, e poder bancar isso, e manter aquela relação. Porque as relações hoje em dia são muito pautadas no afeto. Se o casamento é pautado só na satisfação pessoal, na felicidade, a relação com o filho tende a ter essa necessidade de afeto e aprovação incondicional também. Então, os pais também chegam muito culpados quando eles finalmente conseguem pôr um limite e escutam essa fala de um filho. Mas ele disse que meu Deus, ele chora muito, falou que ia embora. Sim, você botou um limite nele, né? Mostrou ele. A ideia é que ele reage assim. Uma outra coisa que eu sempre gosto de colocar, apesar de não ter diretamente relação com o que a gente vem falando, é que atualmente a gente também vê um aumento da competição social e novas demandas surgindo nesse mercado infantil. Então, o que antigamente nossos pais, nossos avós talvez precisavam fazer, que era dar comida, uma roupinha ok e mandar a criança para a escola, hoje em dia a criança precisa fazer vários cursos, a criança precisa ter várias roupas específicas, precisa ter um computador, precisa ir para a Disney, precisa fazer inglês e judô. Então, ficou muito mais caro criar um filho e ter um filho nos dias atuais. Os pais acabam tendo que trabalhar muito mais. Por isso, até que a entrada da mulher no mercado de trabalho muitas vezes não é só por opção, é pela necessidade de complementar essa renda para cumprir essas novas demandas. Então, entrando a mulher nesse trabalho, os pais tendo que dobrar às vezes a jornada, ficam menos tempo educando os filhos. E essa educação é terceirizada por uma babá ou sendo terceirizada pela escola. Isso fragiliza mais ainda esses pais dessa autoridade, porque eles, inclusive, têm menos tempo concreto para estar com os filhos, né?
como deixa eles mais inseguros, culpados porque estão trabalhando o dia todo fora, né, porque tem uma outra pessoa que não são eles cuidando desses filhos, mas acham que é importante estar fazendo isso para poder prover aquilo que as crianças atualmente precisam. Bom, que efeitos isso tem nos pais que nos procuram? Essa nova igualdade das relações, a mulher foi para o mercado de trabalho, ela agora, o pai não é mais o chefe de família, a gente agora fala de chefes de família, duas pessoas que estão juntas ali na função de tomar decisões. Atualmente, as mulheres ainda assumem a maior parte das tarefas cotidianas de cuidado da casa e dos filhos. Mas a gente vê que a tomada de decisões, a negociação, ela já é feita pelos dois, boa parte dos lugares, né? Boa parte dos lares, principalmente na camada média da população, que é quem nos procura. As camadas mais pobres, ela tem uma divisão mais tradicional, mas a camada média, eles já conseguem essa participação maior desse pai e essa entrada na mãe nas grandes decisões. Então, aquilo que tinha dois papéis muito específicos, né? O pai chegava de noite só para dar a ordem geral da casa, dando as grandes decisões, e a mãe ficava lá no dia a dia, tomando as pequenas decisões, não existe mais tão determinado. São dois adultos tendo que decidir como eles vão decidir e educar a educação desse filho. E aí entra o que eu estou chamando de coparentalidade, que não sou eu que chamo, tá, gente? É um termo da psicologia de família, que é esse apoio mútuo, essa construção de um projeto educativo comum entre pai e filho. Por que esse tema me instigou? Eu tenho um filho pequeno, tem 2 anos, sou casada, e meu marido, apesar de não ter tido um pai participativo, resolveu ser pai. E ele quer participar de todas as decisões em relação à criança. Gente, todas significa assim, qual é o corte de cabelo do meu filho? Temos um problema. Por que isso é um problema? Nós somos de culturas diferentes. Ele nem é nascido no Brasil. Ele foi educado de um jeito, ele tem uma família de um jeito, ele tem criança de um jeito diferente. Ele tem uma concepção sobre cortes de cabelo infantis diferentes da minha. E a gente precisa negociar e debater durante horas qual será o corte de cabelo do nosso filho. Vocês estão rindo? Então, qual é a questão? Parei. Meu marido é argentino. Como são os cabelos das crianças argentinas? Mullets, sabe? Ele quer que nosso filho tenha cabelo comprido. Ele acha lindo, criança de cabelo. Não é comprido, tá, gente? É compridinho. Aquele cachinho assim, meu filho tem cabelo cacheado. E eu prefiro o cabelo Joãozinho, até porque faz calor, meu filho tem cabelo aberto. Isso é uma questão que dura, debate, bancada. Aí eu cortei, eu deixei comprido primeiro. Aí a criança via suando, aí eu cortei, a gente teve que discutir de novo porque ele não gostou. Então, esse é um exemplo caricato para tudo que precisa ser decidido em relação à criança hoje em dia. O que eu recebo no consultório são pais que não entram em acordo nem sobre a necessidade de terapia. Porque a mãe me diz assim, ele é muito levado, Mabel, ele não para quieto, ele sobe nas coisas. Aí o pai me diz, isso é coisa de criança, eu também era criado assim, falta de porrada. Eu apanhava em casa, fiquei bem. Aí a mãe, eu não posso bater, eu acho que ele tem hiperatividade. Que hiperatividade? Isso é falta de chinelo. Eles não entram nem num acordo sobre a compreensão do filho deles e a ação que deve ser tomada em relação a essa criança. O que antigamente era problema da mãe. Se ele ia levar o menino no psicólogo, se não ia, se o menino ia para a escola tal, se ia para a escola outra. O pai só resolvia o que ele tinha que pagar, onde iam morar, essas questões maiores. Hoje em dia passa a ser questão dos dois. E são duas pessoas, como a gente vai ver, que vieram de culturas diferentes. Por mais que não sejam tão radicais quanto eu e meu marido, de países diferentes, se a gente é da mesma região, a gente é de famílias diferentes. A gente tem temperamentos diferentes, a gente foi criado por mães e pais diferentes, a gente tem valores diferentes educacionais. E a gente precisa construir uma coisa em comum. Porque a gente agora tem um projeto comum, que é o nosso filho. Bom, a coparentalidade, como conceito, o que ela significa? É a articulação dos papéis dos pais no cuidado e na responsabilidade conjunta pelo bem-estar da criança. Apoio e comprometimento mútuo no exercício da parentalidade, ainda que pais e mães assumam papéis diferentes. Ontem eu estava conversando com um amigo meu sobre esse trabalho, explicando para ele que eu ia falar, que ele não ia poder assistir. Aí ele falou assim, então antigamente não tinha coparentalidade, né? Não.
Essa situação que eu falei para vocês do passado, do pai, chefe de família, e da mãe que tomava as pequenas decisões, isso também é coparentalidade. Coparentalidade é tarefas em comum, divisão de tarefas, mas não necessariamente tarefas iguais. A gente não tem que os dois trocar fralda, os dois levar na escola e os dois fazerem o dever de casa, porque a gente está falando de coparentalidade. O que define uma relação que tenha uma boa coparentalidade é essa parceria, no sentido do apoio, mas não de executar tarefas iguais. Vocês entendem a diferença? Então, a gente pode ter um pai que participa de algumas coisas, uma divisão de tarefas não igual, que a mãe participa um pouco mais e que o pai um pouco menos. Ela participa de outras. Exatamente, que o pai tem mais habilidade, sei lá, para desenvolver algumas coisas com o filho, a mãe tem outras, mas que eles ainda assim possam ter uma relação coparental no sentido de equipe mesmo, de parceria comum. Eu sabia que meu pai era mais nova. Sim, porque as crianças operam nesse vácuo entre pai e mãe. Como elas jogam? Elas sabem, elas são especialistas em captar onde elas têm algum espaço de manipulação. Porque, na verdade, se a gente pensar bem, a criança tem menos recursos de modificação na sua própria vida. A gente decide o que a gente quer vestir, para onde a gente vai, o que a gente vai comer hoje. A criança não. A criança é decidida grande parte das coisas. Então, na pequena brecha que ela tem para operar, opa, aqui eu consigo crescer, aqui eu consigo fazer do meu jeito. Então ela pede para a mãe quando ela sabe que a mãe vai deixar, ela pede para o pai quando a mãe não está, aquilo que ela já sabe que a mãe não deixaria. E se os pais não têm esse senso de equipe, se eles não trabalham em comum, o pai proíbe e a mãe libera. Ou ao contrário, um fala alto, fala B. A coparentalidade foi um termo começado a ser estudado, desenvolvido, em situações de divórcio. Como que pais e mães separados continuam sendo pais e mães, principalmente porque estão em casas separadas, com outras famílias e muitas vezes brigadas. Então, a grande dificuldade era continuar sendo pais, trabalhando em conjunto, se a gente não está mais casado. Então, diversos estudos foram publicados sobre essa coparentalidade em casais divorciados. Mas eu, quando entrei para o mestrado, quis estudar a coparentalidade em casais casados. Nada a ver com a minha história, nada pessoal. Porque mesmo que a gente se ame muito e mora na mesma casa, a gente não se entende muitas vezes. Quando eu comecei a palestra, eu falei um pouco da sociedade atual, que valoriza muito a liberdade, né, a satisfação pessoal. Então, o que a gente tinha antigamente, que era um senso de casei para fazer minha família feliz, casei para construir uma família feliz, o que a gente vê hoje em dia é as pessoas preocupadas na sua própria satisfação. Então, se eu estou preocupada com a minha satisfação, eu quero abrir mão da minha opinião. Não em prol do outro, eu quero bater o pé. As pessoas estão mais individualistas. Então, eu tenho uma opinião, eu quero abrir mão. Eu acho que ele tem que tomar uma chinelada. E aí eu acho que eles fazem isso. É muito mais difícil essa negociação de opiniões diferentes, se esse senso de família, se esse senso de coletivo está prejudicado. Se cada um está pensando no seu próprio umbigo, se cada um quer fazer do seu jeito e ponto, acreditando que só o seu jeito é melhor, não entra assim em acordo, não se constrói nada em comum. A coparentalidade, na verdade, ela fala de uma articulação, né, entre a conjugalidade, que é o exercício do casal enquanto casal, né, e a parentalidade. As duas coisas, os dois trabalhos juntos, conferem uma boa coparentalidade. Por quê? A conjugalidade, antes da criança nascer, quando o casal se junta, ele já precisa construir uma coisa nova comum aos dois. Porque se duas pessoas se combinam e se decidem morar na mesma casa, eles têm que decidir sobre decoração, eles têm que decidir sobre onde vai ser a casa, coisas que também antigamente talvez não eram muito bem divididas. O pai, talvez, o homem decidisse aonde vai morar, de acordo com o que ele podia pagar de aluguel, e a mulher botava a decoração. Não. Gente, meu marido adora decorar a casa. Ele trabalha com design. Então, pois é, mas não necessariamente o nosso gosto é igual. Então, quando a gente foi montar nossa casa antes do nosso filho nascer, eu já senti que o negócio ia ser difícil. Já senti que eu ia ter que exercer bastante essa conjugalidade para a gente poder entrar no consenso sobre
qual vai ser o estilo da decoração da nossa casa. Mas na conjugalidade, então, a gente já fala dessa construção de uma terceira coisa, né? Que não é a minha individualidade, as minhas crenças, nem a do meu marido, mas é um terreno comum. Se a gente pensar na matemática do colégio, é quando aqueles dois círculos de conjunto se unem e tem uma interseção no meio, que sempre tem. Mesmo duas pessoas completamente desligadas, assim, no sentido de não serem um casal muito confluente, tem alguma coisa em comum. Porque se obriga a morar na mesma casa, se obriga a conviver lá na mesma rotina, então tem que decidir, por exemplo, se vai ter empregada, o que vai ter nas compras, tem que ter alguma negociação. O que a gente vê é que tem casais que são mais próximos e compartilham tudo, e tem casais mais autônomos, cada um faz o seu, cada um tem o seu hobby, cada um tem o seu lazer, e em alguns momentos a gente se encontra. Isso a gente está falando da conjugalidade. Nascendo uma criança, cada um tem que construir dentro de si a parentalidade. A parentalidade não é assim, fiquei grávida, estou exercendo minha parentalidade. A parentalidade é uma construção psíquica, onde eu tenho que atualizar o que eu fui como filha, tudo que eu vivi como filha, todas as minhas crenças do que é educação, a minha relação com a minha mãe e o meu pai, e tudo que eu espero em relação a esse filho. Seja eu que estou grávida ou meu marido que vai ter um bebê também. Por quê? Porque por mais que a gente diga, não quero fazer nada parecido com o que eu tive, eu tenho um modelo. Seja para seguir, ou seja para me contrapor. Mas eu tenho um modelo. Estamos falando aí da mesma coisa em direções diferentes. A referência é sempre o que a gente teve. Quando a mulher engravida, quando o homem também começa a participar dessa geração de um bebê, mesmo sem querer, mesmo sem consciência, a gente começa a retomar tudo aquilo que a gente viveu, tudo aquilo que a gente aprendeu sobre educação. E essa criança já nasce, ela não sabe, a criança, mas ela já nasce com um papel específico. Ela já nasce para cumprir aquilo que eu acredito que ela vai cumprir para eu poder ser uma boa mãe. Só que, como eu disse, ela não sabe disso. E os bebês são especialistas em não atender as nossas expectativas. Quando a gente quer que ele dorme, ele durma, ele chora. Quando a gente quer que ele acorde, ele dorme. Quando a gente quer que ele fique quietinho, ele faz bagunça. Quando a gente quer que ele fique brincando, ele quer ficar quietinho. Desde o início, os pais têm que se confrontar com essa diferença entre o filho que eu achei que eu ia ter e o filho que realmente eu tenho. Agora imagina isso tudo acontecendo ao mesmo tempo em duas pessoas diferentes. Ao mesmo tempo que a gente pode ter, por exemplo, vou dar um exemplo de uma situação. Uma mãe que muito preocupada, porque a criança é muito agitada, como eu disse, que o bebê não para de chorar, ou que o bebê anda para lá e para cá o tempo todo, não sei o quê, será que essa criança é hiperativa, é melhor levar ele no médico. Tem um pai que talvez tenha sido um bebê e sempre escutou da mãe que ele era uma peste, que ele era um azogue, que ele vivia caindo, que ele vivia correndo. Fala, não, isso é normal, não precisa levar ele no médico não, eu era assim. E essas duas pessoas precisam chegar a um acordo. Deveriam, na verdade. Né? Porque até porque quando a gente vê que ele chega nessa cor, a criança melhora. Sim. A coparentalidade, tem vários estudos que falam sobre isso. É mais importante para o desenvolvimento da criança do que a parentalidade. Então, eu ser um bom pai, por exemplo, e estar sempre atendendo a meu filho, brincando com ele, sendo amigo dele, ouvindo, entendendo, mas eu falar mal da minha mulher, ou eu desautorizar a minha mulher, gera mais danos psicológicos para uma criança do que se eu fosse um mau pai. E outro estudo também mostra, então não me lembro o nome do estudo, que crianças com pais com uma má coparentalidade são crianças que têm dificuldade de relacionamento com amigos. Por quê? Porque assistindo como meu pai e minha mãe entram em acordos, discutem opiniões, abordam as diferenças e se respeitam nelas, que eu vou aprender a trabalhar as diferenças, que eu vou aprender a trabalhar a negociação. Se meus pais resolvem no grito, eu resolvo no grito. Se meus pais fazem cada um de um jeito, meu pai autoriza, minha mãe não autoriza, meu pai me dá doce, minha mãe me dá doce, eu vou fazer do meu jeito, não vou conseguir ter nenhuma parceria, não vou conseguir fazer trabalho de grupo, não vou conseguir ter umas brincadeiras em comum. Isso chega num cúmulo
que vira uma situação maluca. Eu lembro de uma criança que eu atendi, que a mãe achava que ele tinha intolerância à lactose. Tá na moda, tem intolerância à lactose. Esse menino, a mãe descobriu que ele tinha intolerância à lactose, que ele tinha uma crise alérgica. Então, proibiu leite, derivados de leite, chocolate, não. O pai achava que ele não tinha nada. E dava. Leite, chocolate, nanana. Quando ele saía com o pai, ele voltava todo sujo de chocolate, com dor de barriga, não sei o quê. Porque o pai dizia pra mim, eu acho que ele não tem nada. Eu acho que ele não está acostumado a comer leite. E a mãe criou essa intolerância por não dar o leite nunca, porque ela ouviu isso no dia. E a mãe dizia, ele tem. Eu achei um alergista lá que disse que ele tem, não tem problema. Então, eles, nem com um atestado de um médico, conseguiam entrar em acordo se a criança tinha ou não intolerância à lactose. Então, o menino já sabia quando ele saía com o pai para comer chocolate, mas que a mãe não deixava. Aí você perguntava assim, tinha 3 anos, ele, fulano, você pode comer iogurte? Só quando eu estou com meu pai. E essas pessoas não eram separadas, tá, gente? Elas eram casadas. Porque quando a gente está falando de pais separados, tem uma mínima separação espacial, que embora não seja boa, mas traz para a criança a noção de que nessa casa as regras são essas, e nessa casa as regras são essas. Agora você imagina a mesma casa. De manhã uma regra, de tarde é outra. Porque de manhã eu estou com a minha mãe, de tarde eu estou com meu pai. Quando eu estou com a minha mãe a casa funciona assim, quando eu estou com meu pai a casa funciona assim. A gente não está falando aqui de não ter diferenças, de pai e mãe serem exatamente iguais, não é isso. Mas é a forma como se lida com essas diferenças. É a forma como pai e mãe trabalham essas diferenças. É isso que a criança vai aprender e vai reproduzir quando ela estiver com os amiguinhos dela na escola. Fazendo um trabalho de grupo, fazendo uma brincadeira conjunta entre as crianças. Que é esse debate e essa construção de uma terceira coisa, que não é nem o que eu quero, nem o que você quer, é o nosso acordo. Então, na seara da Gestalt-terapia, a gente tem o Zinker com todo o seu ensinamento sobre famílias e casais, né? Ele especificamente fala de atendimento e terapia de casal e de família. Mas mesmo quem não atende casal e família pode beber dessa fonte para entender como a Gestalt compreende famílias que funcionam bem, famílias funcionais, famílias que trabalham bem. O que o Zinker diz é o seguinte: o que são famílias funcionais? Famílias funcionais, além de meramente ficar juntos, um casal ou uma família são comprometidos com tarefas conjuntas. Eles criam um lar juntos, criam filhos e interagem com sistemas maiores. A escola, a igreja, a comunidade que eles estão. As famílias funcionais são caracterizadas por fronteiras de subsistemas fluidos e flexíveis entre os indivíduos e os grupos de adultos e crianças. Existe um propósito comum, solidariedade, coesão e responsividade, além de respeito pela separação e unicidade de cada pessoa. Aí a frase que eu acho mais legal. Uma família saudável é geralmente uma equipe que trabalha bem. Então, o que a gente está falando aqui? Não são pessoas iguais, não são pessoas que necessariamente não têm diferenças, mas são pessoas que sabem trabalhar com essas diferenças, que conseguem respeitar o que o outro tem de diferente e entender aonde a gente pode entrar em acordo, como a gente pode fazer para funcionar bem. Difícil, né? Eu estou lá em casa, a gente volta do cabelo da criança. Aí eu vou pedir com você, o ideal realmente é complicado. Sim. A gente está falando aqui de um... Pois é, não. Então, de entrar no acordo do tipo... A gente entrou no seguinte acordo atualmente. Para ele é muito importante qual seja o meu filho. Para mim, não. Mas para mim é muito importante a educação que o meu filho vai ter. E eu entendo mais nessa área. Então a gente decidiu que corte de cabelo e roupa, estilo, é com ele. Ele faz questão, ele gosta de roupa de criança, ele vai lá na loja, ele gosta de comprar roupa igual, para eles andarem iguais. Eu sou mais chata. E eu, contanto que ele esteja confortável e minimamente combinando, meu marido combina bem as roupas, tudo bem. Quanto ao corte de cabelo, se não for aquele cabelo, se não tá tem rabo de cavalo, mas se for só um compridinho mais cacheadinho, também tudo bem. Então eu abro mão daquilo que para mim é possível, para ele poder atender a necessidade dele de ter um filho que ele idealizou lá com aquele cabelo, com aquela roupa igual a dele. E eu bato o pé naquilo que eu preciso. Eu, por exemplo, faço questão de escolher a escola do meu filho.
ele queria que meu filho fosse na escola mais próxima, que é uma escola que tem horror. Uma escola muito tradicional, muito rígida. Eu acho que talvez um preparatório vestibular é até importante essa rigidez, porque meu filho tem 2 anos. Prefiro botar ele numa escola mais menorzinha, mais acolhedora, mais liberal. E aí eu falei, não, a escola do meu filho eu escolho. Mostrei pra ele, óbvio que se ele falasse eu odiei, não quero, a gente também ia ter que negociar isso de novo. Mas ele foi lá, ele gostou da escola também, então eu escolhi a escola, ele escolheu o corte de cabelo. Porque senão também entra-se nessa crença, e a gente, o Zicker fala disso, né? Não pode haver diferenciação sem conflito. É importante que cada membro validar sua própria experiência para depois encontrar uma integração criativa das divergências. Por outro lado, algumas diferenças não são conciliáveis e devem ser aceitas como tais. No caso do cabelo, a gente podia até pensar num corte meio do caminho, que não ia satisfazer nenhum dos dois. Porque ele não ia dar com o corte que ele queria, nem eu ia dar com o corte que eu achava bom. Então tem algumas diferenças que a gente está numa psicologia do bem-feito. Trouxe uma crença de que tudo é discutível. Tudo pode se chegar no meio termo. Não necessariamente. Não, eu acho que é um jogo que você fez. A gente é um cede, o outro cede. De diferenças culturais. De uma pessoa que veio de um outro lugar, com outras expectativas. Muitas coisas eu acho que ele conseguiu rever. Eu consegui rever muitas coisas em relação à minha expectativa, a minha educação e a minha educação pública. Mas tem diferenças que não são conciliáveis. E a ideia não é que a gente pense igual. Que o casal que funciona bem é o casal que pensa igual. Que é a mesma escola, que é o mesmo corte de cabelo, que é a mesma alimentação do filho. Não necessariamente. Tem diferenças que meu filho vai aprender que nós somos diferentes. Que um é mais mole, que o outro não sei o quê. Mas se ele entender que a gente funciona em equipe, ele não vai pedir para um que ele sabe que o outro não vai deixar. Porque ele sabe que um vai conversar com o outro sobre isso depois. Em algum momento isso vai vir à tona. Sabe a mentira da interna curta? Se a gente trabalha bem, se a gente trabalha em equipe, ele pode até no primeiro momento sair ganhando, porque ele vai esperar, sei lá, eu não estar em casa para pedir para o pai fazer meu negócio, não pode. E aí, quando eu voltasse, meu marido ia comentar comigo. E aí eu ia dizer que não era combinando, pronto. Isso não ia acontecer. Então, se a criança sabe, é como os pais e a escola. Se a criança sabe que pais e escola estão juntos num trabalho comum, ela não opera nas brechas. Mas se ela saca que a mãe não vai para a casa da professora, que a mãe não gostou da diretora e que a mãe desautoriza aquilo que a escola diz, mãe ou pai, né? Essa escola, é absurdo terem feito isso com você. Ela também desautoriza. Eu já trabalhei na escola. Eu já vi criança falar para o professor, meu pai falou que eu estou te pagando isso. Sim, isso é comum hoje em dia. Meu pai falou que eu estou te pagando. Não é só eu que creio na minha mente, não. Um adulto na minha casa falou assim, seu professor não pode fazer isso com você, só eu que estou pagando essa escola e eu pago o salário dele. Então, se eu escuto isso na minha casa, eu chego na escola. E desautorizo também. Então, essa parceria é fundamental. Não que os pais não possam ter diferenças com a escola. Mas eu sempre peço para os pais dos meus clientes, não faça isso frente da criança, não manda bilhetes esculachando a professora, por mais que ela mereça ser esculachada, não mande bilhetes pelo seu filho. Porque ele precisa entender que aquela pessoa é uma autoridade. Que vocês dois estão juntos nesse trabalho. Vá à escola depois. Tire ele dessa escola. Mas não mantenha ele numa escola que você não concorda, alimentando nele a desautorização pela escola. E entre os pais é a mesma coisa. Se vocês precisam discutir, se vocês precisam chegar a um acordo, façam isso. Sem desautorizar nenhum dos dois. Sem falar de um para o outro para a criança. Que seu pai, não acredito que seu pai fez isso. Meu Deus, não. Sua mãe, sua mãe é muito chata, meu filho, vem cá, vamos lá, eu e você, sua mãe vai chegar e vai reclamar com você, não deu. Desautorizar a criança diante daquele outro responsável. Agora, na seara do nosso trabalho, recebendo essas famílias, com essa demanda, para fazer psicoterapia da criança. Primeira coisa que a gente precisa entender. Atender a demanda é diferente de entender a demanda dos pais. Muitas vezes os pais chegam, cada um com uma demanda diferente, né? O pai acha que o menino nem precisa de visita, ou a mãe acha que o menino é um coitado, a vítima dos colegas da escola, e o pai acha que o menino é uma peste, que o menino não sei o quê, com visões diferentes dessa criança. E com pedidos diferentes. Muito comum, clássico, de quem atende criança, receber uma criança em setembro, pendurada em todas as matérias.
E o pai e a mãe continuam ajudando para ele passar de ano. Gente, se eu fizesse isso, eu ia ser muito rica, né? Se eu tivesse esse poder de passar a criança de ano em 2 meses. Eu ia ter assim, um centro de desenvolvimento educativo das crianças, não ia nem estar aqui falando com vocês, ia ser muito pouco. Né? Ninguém consegue fazer isso. Nenhum terapeuta, que eu saiba, passa a criança de ano em 2, 3 meses. Se a criança está pendurada, a gente sabe que não é só uma questão de nota matemática. Tem alguma coisa acontecendo aí que veio acontecendo ao longo do ano e ao longo da vida escolar dessa criança que culmina nesse resultado quase na reprovação. Então, o que os pais trazem como demanda é: preciso da sua ajuda para o meu filho passar de ano. A gente diz que não, a gente não faz isso, não. O moço, por favor, se retire, ele vai procurar uma questão. Não. A gente entende essa demanda, acolhe esse pedido, escuta esses pais, pergunta tudo que precisa perguntar, tenta começar a entender o que está acontecendo na história dessa criança, o que fez ela chegar a esse ponto, que relação que ela tem com o estudo, que relação que os pais têm com o estudo, que escola é essa para estar, que professor é essa, né? Na hora da gente dar esse retorno para os pais, a gente diz que a gente não vai atender essa demanda. Óbvio que não é assim. Mas de que o nosso trabalho não é simplesmente passar esse fim de ano. A nossa preocupação não é essa. A gente pode ajudar, sim, o seu filho a se desenvolver melhor, a entender o que está trabalhando no desenvolvimento dele. E pode ser que isso não aconteça assim. Pode ser que eu consiga ajudar o seu filho e ele repetir de ano. Então, eu estou entendendo o quanto é importante para esses pais essa criança passar de ano, acolhendo esse pedido de ajuda. Mas eu não necessariamente me sinto na obrigação de atendê-lo. E digo isso logo de cara. A minha obrigação aqui é ajudar vocês a entender que tudo está funcionando bem e construir novas formas de funcionar. Não necessariamente passar de ano. Outro exemplo. Me está vendo fácil. Pais que trazem uma criança para o consultório com questões homossexuais, seja menino, seja menina, pedindo que a gente ajude. O que ele está pedindo? Conserte. A gente manda embora? Não. A gente entende por que o pai está agoniado. Por menos que seja preconceito, é mesmo. O que vai acontecer com o meu filho? Como é que a sociedade vai reagir? Como é que minha filha vai ser quando adulta? Eu não vou ter neto? E agora? E o que eu faço? Eu digo que pode ser? Deixo ela entrar com o namorado na minha casa? No mínimo é medo. Então, eu preciso entender essa demanda, esse pedido de ajuda. Acolher esses pais que chegam, mas não necessariamente atender pedido de consertar. O verbo que vocês usaram é o verbo implícito em todos esses pedidos, que é o conserto, ou seja, retorno a uma situação que eu acredito que é a ideal do meu filho. A gente vai precisar trabalhar com esses pais, e aí por isso eu disse que os pais são muito trabalhados na terapia de criança, mesmo você não sendo terapeuta de família. A gente vai precisar trabalhar com esses pais, expectativas eles têm sobre esse filho, que fantasias eles fazem nesse futuro, como é para eles ver que esse filho não é exatamente aquilo que eles imaginavam, qual é a possibilidade que eles têm de aceitar essa criança diferente, e o que eles entendem como felicidade. Porque felicidade para o seu filho não é isso que você está pedindo. Talvez essa criança nem queria estudar nessa escola, nem gosta muito dessa turma, repetindo o trabalho nem vai ser tão ruim. Então está precisando retomar um conteúdo que ela não conseguiu aprender. Ou talvez felicidade para esse menino seja assim, brincar de boneca, né, se fantasiar e depois ele vai se descobrir um grande maquiador ou uma pessoa que trabalha com moda, não necessariamente homossexual ou não. Mas enfim, a gente está falando aqui de diferenças entre o pedido que eles fazem e o trabalho que a gente oferece. Por isso que é diferente entender a demanda e atender, literalmente. O que eu vejo muito quando eu estou supervisão são pessoas preocupadas em dar conta desse pedido. Se sentindo bons ou maus terapeutas, quanto eu consigo atender esse pedido dos pais. Eu usei 2 exemplos muito esdrúxulos, que é a coisa da reprovação da homossexualidade, mas são pedidos muito mais sutis. Que a criança se comporte melhor, que o menino pare de bater no irmão, que a criança pare de mentir. São pedidos muito menores e que os pais se sentem, acho que os terapeutas se sentem na obrigação de atender, de consertar. Que compreende o sintoma e na dissolução desse sintoma. Eu descobri um jeito já de começar a conversar com isso que eu boto no meu contrato.
Contrato que eu faço com os pais já vem escrito, não fui eu que inventei isso. A Luciana Guiar, como eu falei no início para quem não estava, que é a terapeuta com quem eu trabalho lá no Dialógico, no livro dela, que está esgotado, mas vai ser relançado, Gestalt com crianças, tem um modelo de contrato que já começa falando que o trabalho da terapia não é dissolver sintomas, isso não acontece rapidamente, que a gente está falando de uma promoção de saúde muito mais ampla e de que mesmo quando a gente tenta dissolver os sintomas, sei lá, enurese noturna, isso é feito de forma muito gradual e não direta. A gente não fica perseguindo o sintoma da criança. Toda sessão ela vai contar quantos xixi ela fez, quantos xixi ela fez. Porque isso está meditativo. Exatamente. Se a gente entra logo, por exemplo, no caso da medicina com remédio, essa situação mal resolvida vai aparecer de outro jeito. Quem é terapeuta sabe disso. Se eu estou com uma insônia e tomo um remédio para dormir, o que continua me gerando insônia vai me dar dor de estômago, sei lá. Porque o problema continua lá. Então, isso que os pais não sabem, não são obrigados a saber. Por isso que quando a gente faz esse primeiro contrato inicial, ainda que isso não seja por escrito, isso precisa ser conversado. Que o nosso papel aqui é esse, a gente pode ajudar dessa forma, que a gente pode ajudar sim, que a gente está entendendo sim esse motivo. Mas que talvez não da forma como eles passaram quando eles chegaram aqui. Como a Bela colocou isso, eu acho muito importante. Né? Quando a gente está atendendo a criança, que você começa a mexer com essas questões, se não está claro nesse contrato que você está falando, nesse primeiro momento, a coisa desanda totalmente, porque eles vão tirar a criança da terapia, eles vão interromper esse processo, você vai começar a mexer. Então, se não ficou esclarecido, eles vão romper o vínculo terapêutico, mesmo que a criança esteja melhorando. Porque a criança melhora é muito relativo. Exatamente. Aquilo que a gente entende, por exemplo, de melhora de uma criança muito tímida, muito fechada, uma criança que era sempre muito, que aceitava muitas coisas, é uma criança que se coloca mais. Ou seja, que dá para o trabalho. E eu também já ouvi. O que você fez com meu filho? Minha filha era tão comportada, agora minha filha me responde, minha filha não quer vestir o que eu mando ela vestir, minha filha disse pra mim que o problema é meu, que eu sou assim, que ela quer sair assado. E aí, quando a gente tem um vínculo, por isso que eu botei vínculo e aliança. Vínculo é diferente de aliança. Esse primeiro momento aí é tudo, né? Quando a gente tem um vínculo bom com essa família, o vínculo com a família é tão importante quanto o vínculo com a criança. Embora muitas pessoas se preocupem muito em fazer esse vínculo com a criança e poucas fazer esse vínculo com os pais. Mas quando a gente tem um vínculo legal com os pais, o pai vem para fazer essa reclamação. Mabel, estragou meu filho, pelo amor de Deus. Não tira da terapia, vem. Olha só, me ajuda. E ela me obedecia, agora ela não me obedece mais. E ela me ouve dizer, isso é saúde. Quando a sua filha não te obedecia, ela não estava saudável. Quando a sua filha só te obedecia, porque ela só te obedecia, independente da vontade dela. Ela não dizia para você o que ela queria. Não foi isso que você me pediu? Você não pediu para sua filha ser mais independente, ser mais autônoma, poder tomar suas próprias decisões? Isso significa ela existir. Ela existir na hora de dar um pouco mais de trabalho. Mas isso é saúde. Ela precisa experimentar outra polaridade rebelde, que ela sempre boazinha, para ela integrar essas duas partes. A mãe pode me ouvir falando isso. Se eu tenho um vínculo legal com ela. Se eu não tenho vínculo, eu só imagino que é isso que está passando na cabeça deles, porque eles não aparecem mais. Nem para me cagar. Gente aprende que está ótimo, criança. Se eu não vou voltar mais lá, as últimas sessões que eu fiz estão em aberto e são sacadas. Vínculo é diferente de aliança. Aliança sou eu me identificar com aquela situação em detrimento do outro lado. Eu achar que tem um lado que é o mocinho da história e por conta disso fazer parceria com esse lado. E o outro lado que é o vilão da história e por conta disso atacar esse outro lado. Isso é muito sutil e muito comum. Eu sempre, quando eu começo a dar supervisão, eu dou supervisão em dois grupos, no dialógico e no contato. São dois grupos lá do vídeo. Quando eu começo a escutar e falo, percebe que você já está do lado da mãe? Percebe que você já está com pena da criança? Percebe que você já está com pena desse pai? E não necessariamente aquele que se mostra primeiro como pior, que fala mais verdades, porque se contrapõe mais a você, quem vai te atrapalhar na história. Muitas vezes, por exemplo, entre dois responsáveis, é aquele que está bonzinho, que só te escuta, que balança a cabeça com tudo que você fala, é quem por dentro está ótimo. E um dia escuta que não quer e vai embora, e não consegue te dizer. Então, é muito comum a gente se aliançar a um lado sem perceber, óbvio que isso não é consciente, mas a gente não é proposital, e botar o outro lado como o causador de todos os problemas,
o vilão da história. E quando a gente se percebe, a gente está fazendo intervenções só com aquele lado, de braço dado com o outro, e a gente perde essa família. Ou fazer aliança com a criança, tão fofa, tadinha, tem uma mãe tão maluca, e um pai tão não sei o quê. E tornar os pais nossos inimigos. Tem super vínculo com a criança, você me adora. Mas o pai não foi com a minha cara, tirou a criança decide vir. Então, fazer aliança é algo. A mesma coisa que a gente falou da coparentalidade, né? Que é a necessidade de trabalhar em conjunto, sem necessariamente pensar igual. Nós, como terapeutas, precisamos trabalhar em equipe com essa família também. Ainda que a gente ache aquilo ali a maior maluquice do mundo, todo mundo ali é vítima e culpado ao mesmo tempo, até a criança. A criança também alimenta a forma como ela é tratada. Muitas vezes, por exemplo, a gente vê o adolescente se queixando, por que você faz com isso? Mas o quê? Ah, não, porque minha mãe não me deixa fazer nada, porque minha mãe não me dá não sei o quê, minha mãe não sei o que lá, não sei o que lá. Aí chega meia hora atrasada na terapia, eu dormi, esqueci. Como é que você quer que sua mãe deixe você fazer as coisas se você não consegue nem chegar no horário de terapia? Você percebe que você, não sendo responsável, você está alimentando essa característica da sua mãe paranoica atrás de você? Que ela está acreditando que ela precisa ser assim? Você está dizendo que ela precisa ser assim? Então, nem a criança pode ser nossa vítima. Porque ela também, a gente está falando de um funcionamento aí, né, de sistema, de campo, ela também é parte desse campo. Dimensões do trabalho com os pais. Quando a gente fala desse funcionamento desse casal, eu falei dessa coparentalidade, a gente não faz terapia de casal com os pais dos nossos clientes. Mas a gente cuida e olha e trabalha com tudo aquilo que está afetando a criança. Então, é óbvio que se eu tenho um casal na minha frente, falando A e B, e não entrando num acordo, isso afeta a criança. Muitas vezes isso é responsável ou corrobora o sintoma da criança. E eu preciso devolver isso para eles. Eu preciso trabalhar até o ponto que eles se deem conta de que isso pior exatamente o que eles vieram reclamar. Eu não vou fazer terapia das questões deles, me tornar uma terapeuta de casal, mas eu preciso trabalhar nesse nível que é o da sensibilização, que é tornar possível que eles se deem conta, sabe a awareness? Que é awareness? Que eles percebam o que está em jogo neles, que faz eles tomarem essa ou aquela atitude. Que isso está relacionado exatamente com esse sintoma que eles estão trazendo. E aí eles vão trabalhar isso. Seja na terapia de casal, seja no pedido de indicação de terapia, ou seja os dois quando chegarem em casa. A gente aqui vai trabalhar, aqui que eu digo, eu e os pais de uma situação terapêutica, em nome daquilo que está trabalhando a criança. Quando entra-se numa seara muito conjugal, quando entra-se numa seara até anterior ao nascimento da criança, meu trabalho é mostrar isso para eles. Mostrar não é dizer, gente. Mostrar é trabalhar para que eles se deem conta. E dizer assim, você não escuta sua mulher, você não é isso. Eles não conseguem ouvir necessariamente funções de contato, não necessariamente estão funcionando. Até que se eles estivessem super saudáveis, talvez a criança nem estava aqui. Se a criança está aqui, o negócio lá não funciona também. E às vezes eles não conseguem se ouvir porque não ouvem. Então, trabalhar é sensibilizar no sentido de promover a awareness. Intervenções e devoluções que promovam a awareness de cada um. Por isso que a gente faz muitas vezes até trabalhos em família, com as crianças, inclusive, para que a gente possa propor atividades e descrever como cada um está se portando, perguntar como cada um está se sentindo, possibilitar que eles se escutem. Você ouviu o que ela está dizendo? Fala para ele. Você ouviu o que seu filho disse sobre a forma como você coordenou um desenho, por exemplo? Fala para ele. Poder abrir esses canais para que os pais possam, aos poucos, se darem conta das suas funções como pais, das suas questões anteriores. É muito comum os pais pedirem indicação de terapia. Depois de um tempo de trabalho com os pais, ou os pais dos dois, ou um dos dois, vim te pedindo uma indicação de alguém. Porque o negócio emerge de uma tal forma que muitas vezes a pessoa não elabora sozinha e precisa de uma ajuda terapêutica. Aí é o melhor dos mundos. A gente pode indicar alguém que a gente confia, então, meio caminho dado. Você não pode. Não. Eu trabalho com eles enquanto o tema for a criança. Eu posso ver essa mãe e esse pai quantas vezes eles quiserem ver. Por exemplo, se eles quiserem 15 dias no consultório falar sobre a criança, pelo menos no início do processo que eles estão caminhando, eu recebo eles sempre, numa sessão. De
responsáveis, mas como responsáveis daquela criança. Eu não posso, Abel, não posso ser terapeuta de um pai e terapeuta de uma criança. Por vários motivos, mas principalmente porque essa criança precisa ter total confiança e aliança comigo, no sentido do vínculo e do sigilo. E mesmo que eu não queira, eu estou contaminada por informações cruzadas. Entendeu? Mesmo que eu seja um terapeuta super responsável, aquilo que você me contou sobre esse lado, sua outra relação conjugal anterior a essa criança, você teve outro filho e o filho, sei lá o que, eu sei, eu já sei. Posso nunca contar para esse cliente desse, mas eu já sei, já está atravessado em mim. Quando eu dou supervisão, por exemplo, eu tento evitar que pessoas que atendem pessoas da mesma família estejam na mesma supervisão. É isso. Um atende o irmão, outro atende o irmão. Nem isso eu não gosto. Porque às vezes a mãe falou para você uma coisa que eu não escolhi, eu falo para ela. E se você sabe dessa informação de um jeito privilegiado, não era para você saber. Não foi assim que esse cliente te contou. Então, até para ficar mais fácil esse enquadre, que a gente se priva, eu pelo menos tento me privar de atender só o meu cliente e os pais enquanto for o assunto do meu cliente. Mas a criança sabe que você atende os pais sem ela estar presente. Se ela quiser, ela pode fazer. Você vai primeiro comunicar. Criança diferente. Comunicar é diferente de pedir autorização. Eu também muitas vezes é assim. Os meus alunos de supervisão. Mabel, meu cliente não deixou eu ver a mãe dele. Como assim? Oi? Seu cliente quer contando 5? Ah, tá. Porque o terapeuta fala assim, Fulaninho, tudo bem pra você? Vou ver sua mãe, tá? Não. Se a criança é uma criança muito interrompida, se a relação é uma relação muito paranoica, muito desconfiada, ela vai dizer, não quero ver. Então, a gente comunica. Eu preciso ver sua mãe, eu vou ver sua mãe. Se a criança tem um ataque e diz, não, eu vou trabalhar essa dificuldade. Sempre visando ver a mãe. Entende? Assim, eu não vou ignorar a dificuldade da criança e saber que eu vou encontrar com essa mãe. Por isso, inclusive, que muitos mães são oferecendo para mim. Porque normalmente as crianças que estão saudáveis não querem. É chato, são chatíssimas. Tá? Falar dela, o negócio é a mãe fica reclamando dela, ela já escuta isso todo dia em casa. E normalmente as crianças não querem. Mas assim, as crianças que estão com muita dificuldade podem querer, principalmente no início, para ver se eu vou contar alguma coisa que ela me disse, para ver se a mãe vai falar um negócio que ela não aprova, para sentir como é que é o clima. Isso fala da relação deles, né? Sempre. Fala da relação entre eles. Se eles têm uma relação muito fechada, ou de desconfiança, né, ou de invasão, essa criança teme o que essa mãe pode fazer quando ela não está por perto. Então, eu sempre comunico. Se a criança se opõe, a gente vai trabalhar essa posição em prol da visita. Vai a mesma coisa que a visita para a escola. Eu sempre comunico as crianças antes para elas mudarem de carro comigo e começarem a se sentir perseguidas por mim em outros lugares. Quando a terapia está lá, eu vou na escola, eu vou lá. Então, eu sempre aviso antes. E muitas vezes, depois que eu estive com os pais, eu retomo a conta da sua criança e a criança me pergunta como foi a sessão. Eu nunca conto o que os pais disseram. Porque a gente tem um compromisso, mesmo compromisso de sigilo que a gente tem com a criança, não tem com os pais. Mas eu posso dizer para elas minhas impressões da sessão. Uma sessão boa. Acho que a gente conversou bastante, a mãe estava preocupada, a gente pôde conversar bastante. Ah, você quer saber o que vocês falaram? Por que você não perguntou para ela? Ah, porque ela não vai me dizer. Então vamos perguntar junto? Vamos chamar a mãe aqui? E aí isso pode ser tema de uma sessão de família, por exemplo. A falta de comunicação entre eles, por que eles não perguntam o que querem saber um do outro, o que eles mentem, do que fantasiando. Mas eu posso atender esses pais quantas vezes forem necessárias. Eu não fixo essa regularidade. Uma vez por mês os pais têm que vir. Depende da sua casa. Cada caso é um caso e cada momento do processo é um momento. Tem um momento inicial onde os pais estão desesperados, cheios de ansiedade. Tem momento depois de um ano de terapia, um ano e meio de terapia, que os pais já confiam, essa criança já está melhor, porque a ansiedade está vindo toda hora. A não ser quando acontece alguma coisa, quando a criança muda o comportamento, quando tem um novo episódio na família, esses pais me colocam. Eu deixo eles à vontade para me convocarem. Me deixo à vontade para convocá-los sempre que eu precisar, mas isso não é fixo. Mesma coisa. A diferença é que muitas vezes eu preciso trabalhar essa responsabilidade do adolescente, porque o adolescente traz muito a queixa. Minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, minha mãe é e não é dito essas coisas. Então, o adolescente ainda propõe mais ainda essa sessão familiar
para que coisas possam ser ditas e coisas possam ser ouvidas, para que eles se comuniquem, porque na adolescência, muito problema de comunicação. Ou que o adolescente já chega berrando, não consegue pedir nada, fala tudo em tom de reclamação, bate a porta, nananã. Ou que a mãe acha que o adolescente não precisa ser ouvido. Então, são mais comuns ainda as sessões familiares, no sentido de facilitar a comunicação. Sempre que houver necessidade. Exatamente. A demanda às vezes do próprio adolescente, a demanda da própria família, né? Ou a minha, de chamar todo mundo, chamar todo mundo. Peraí, não. Cada um está dizendo uma coisa, não. Todo mundo junto, vamos lá, estamos aqui, vamos esclarecer isso, vai junto. Os outros dois níveis de trabalho com os pais, a informação e a orientação, são importantes também, mas sem a sensibilização são pérolas aos poucos. Por quê? O que é a orientação e o que é a informação? Informação é o fornecimento de um dado quando aquela pessoa não tem. É muito diferente de dar receita de bolo. A gente muitas vezes vê, quem atende criança, a diferença entre uma mãe que quer botar tudo na sua conta, ou seja, quer que você diga qual é a melhor escola, quer que você diga se é para bater ou não, quer que você diga o que é ou não para fazer, e uma mãe que não tem informação. Por exemplo, uma criança de 4 anos está se masturbando na escola. Aí chegam aqueles pais desesperados achando que é um papel perdido em casa, que não sabem, não estudaram psicologia do desenvolvimento, não sabem que isso é normal. Que até uma certa idade, a maioria das crianças apresenta comportamentos masturbatórios sem ter muita noção de público e privado. Que a noção de público e privado é construída, que isso é progressivo, e são informações que a gente acha muito óbvio, mas que não necessariamente são. Então, muitas vezes a gente precisa fornecer essas informações para poder trabalhar como é que é para eles. Saber disso, ter uma filha assim, que fantasias eles fazem, que expectativas eles têm, como que isso mexe na sexualidade deles. Tem um entrave aí, tem um lugar. Então, são 3 níveis que estão sempre juntos, mas que todos precisam fazer do trabalho da awareness para poder serem digeridos e elaborados. A orientação é a mesma coisa. A orientação é: de que forma eu conduzo essa situação? Se a minha filha bater em mim, eu bato de volta ou eu não sei o que lá? Se eu simplesmente respondo, bate, não bate, grita, bota de castigo, o castigo tem que ser, eu viro a Superman. Nada contra, mas não sou eu, é a Superman. Superman tem uma outra função. Se eu começo a dar orientações específicas, primeiro que eu poupo as pessoas que estão ali de trabalhar. Segundo, que eu posso dar orientações que eles não podem cumprir. Por exemplo, uma mãe que está dormindo junto com uma filha, depois que separou, a menina foi para o quarto dela e nunca mais saiu. Se eu vir e falar assim, é importante, eu aprendi na aula de psicologia, então vou dizer para essa minha cliente, é importante para as crianças dormirem sozinhas, porque se você dorme com elas, você tem uma necessidade que não tinha antes. Né? Cada um precisa dormir sozinho, não precisa aprender não. Mas eu falo, tá, vou botar ela para dormir sozinha. Passa-se 2 meses. E aí? Está dormindo sozinha? Sabe o que é? O ar-condicionado do quarto dela quebrou. Está com mofo. A cama quebrou o pé da cama. A mãe não vai conseguir seguir essa orientação. Se eu não trabalho com ela, porque que para ela é difícil deixar essa menina ir para outro quarto. Como que ela se sente dormindo sozinha, porque uma vez a menina dormindo sozinha, ela também vai dormir sozinha. Essa mãe não vai liberar essa menina nunca. Então eu posso dar quantas informações sobre a melhora psíquica das crianças que dormem sozinhas, fazer estudos gráficos. Essa mãe vai ouvir, vai concordar. Dou várias dicas. Não, você bota ela para dormir, conta uma história, anda nenê, bota um desenho da parede, dá um bichinho para ela dormir junto. A mãe vai entender, vai anotar tudo. Mas chega em casa não vai fazer. Porque ela não pode. Psiquicamente ela não pode. Então, por isso eu brinquei com pérolas dos corpos. São informações verdadeiras, importantes, orientações com a melhor das intenções para uma pessoa que não está preparada para ouvir. Eu sempre conto essa história, ela de lógica já conhece, a história da minha cliente que falou assim, minha cliente pequena, 8 anos, grudadíssima, confluente, anos de terapia, depois anos, começou a querer dormir sozinha, a menina. E a mãe, tá, claro, não, mas só hoje está frio. Amanhã, daqui a um mês o verão começa, aí você dorme. Não. Aí um dia a menina falou, mãe, a mãe se deu conta, estava com dificuldade de dormir, tem uma ideia. A menina tinha ganhado uma almofada daquelas assim, compridas, cilindro,
esse aqui vai ser o seu maridão. Você abraça ele. Fantástico, fantástico. E eu durmo no meu quarto. A mãe, obviamente, já estava comigo há muito tempo, me ligou e falou: uma sessão hoje. Tivemos que trabalhar como é para ela, ouvir da filha dela, muito mais saudável nesse momento, sim, que ela estava precisando de um maridão e que a questão do buraco era mais embaixo. Enfim, mas se essa mãe não tem nem vínculo comigo, nem trabalho comigo para poder se ouvir, se questionar, por que para mim é difícil? Por que eu tenho que ouvir isso da minha filha? Por que até minha filha se deu conta que o problema não é dela? Ela vai dizer: claro que não, essa fala é ruim. Não sei o que lá, e talvez nem me conte. Por isso que essa mãe precisa estar, essa mãe, esse pai, né, disposta a trabalhar também. A gente trabalha bastante com eles, no papel de pais, nas relações que envolvem a criança, etc. Bom, gente, eu era para ter deixado meia hora para vocês falarem, mas falo demais. Tem uns 15 minutos aí, eu acho que era basicamente isso que eu queria dizer. Essa bibliografia que eu usei, se alguém precisar de mais alguma coisa, meu e-mail é esse aqui. Queria muito ouvir quem ainda não falou, algumas pessoas já foram falando, que eu acho ótimo, mas se alguém estava esperando esse momento, está autorizado, tirar alguma dúvida, falar alguma coisa, fique à vontade. Estou dizendo assim que o meu papel hoje, eu falo que eu estou dos dois lados da moeda, porque eu estava só na clínica, também trabalho com criança há muitos anos. Mas agora, atualmente, eu estou no colégio. Nesse colégio que eu estou, na verdade, tem uma parte nova, que é uma creche. E a gente pega desde bebezinho. E acontece justamente isso que você está falando, né? Que as mães trabalham fora, os recasamentos, os divórcios, então as crianças estão lá com a gente, na verdade, dentro do integral, desde meses. Então, quando você falou da enurese, da tirar chupeta, do desfraude, tudo somos nós, a equipe que faz, não é a família. Então, assim... Mas sobre a escola, né? Não, então, enfim. Função educativa. Então, pois é, isso que eu chamo de educação, né? Não falei afetiva. Então, assim, é muito complicado. Porque quando você fala essa questão da escola, a professora reclama, né? Poxa, o menino é agressivo, o menino é hiperativo. Vem cá, psicóloga, você vai resolver esse problema. Você acha que você está lá? Gente, primeiro que o papel nosso não é clínico, né? A gente não pode fazer atendimento, ninguém vai fazer milagre, a gente não tem que tirar esse sintoma, né? Tem que pesquisar. Então, vocês chamam esses pais, tudo é um trabalho costurado, né? Meu papel lá é fazer um encaminhamento, justamente para vocês, que aí eu não posso atender porque eu já estou lá, aquela coisa da ética, da naturalidade, enfim. Então, assim, eu tenho que encaminhar para as pessoas de confiança. E esses pais, às vezes, não procuram, aliás, a maioria não vão, porque não aceitam, não entendem. Então, assim, é um trabalho muito duro, esse vínculo, né, de criar isso, enfim. Então, assim, a necessidade da gente fazer também um papel diferente dentro do colégio, para poder estar... Porque eu fazia esse meu papel, exatamente isso. Eu ia nas escolas, hoje eu estou dentro da escola, então eu vivo um outro lado também, que é o sufoco dos professores, dificuldade deles que não têm a menor noção, realmente não tem de psicologia, né? Mal formados, enfim. Então, assim, eu queria deixar isso no ar, porque eu acho que é um tema assim, para a gente ainda debater e falar muito, né, pertinente. Na verdade, foi bom você ter falado isso, obrigada. A coparentalidade, ela abrange qualquer adulto que participe dos cuidados da criança. Por exemplo, se essa criança passa o dia com uma avó, com uma babá, ela também exerce uma função parental com essa criança. E também tem expectativas sobre essa criança, valores de educação, fantasias infantis. Foi criada de um jeito diferente desses outros adultos. Então, se eu tenho uma visão de educação e uma noção de, sei lá, de criação de filho, de limite, X, a babá do meu filho tem uma visão Y. Até porque tem a cultura e são culturas diferentes, são níveis sociais diferentes. Da mesma maneira que pai e mãe precisam da mesma maneira que pai e mãe precisam entrar numa equipe e trabalharem juntos, mãe e babá, mãe e cuidadora da creche, vó e pai também. Todos que exercem papéis parentais estão envolvidos nessa coparentalidade. Eu aqui falei de casal, meu estudo é sobre casal, mas tem vários estudos sobre outras pessoas que assumem esse papel. Eu olhava para essa questão da creche, das babás e das avós. Das babás, exatamente. É como se, engraçado, eu estou vendo assim, é como se a minha completasse a sua. Sim. Interessante. Tem uma pesquisadora lá na PUC que ela fez uma pesquisa sobre essas crenças e valores sobre educação, e uma das coisas que ela, em relação à creche e mães,
e uma coisa que ela apontou foi que as mães dão mais valor à interação, ao afetivo, e as cuidadoras da creche consideram mais importante cuidados pessoais, limpeza, asepsia, higiene. Quando você todo mundo faz tudo, mas assim, quando ela perguntava assim, o que é mais importante no cuidado com uma criança? O que é fundamental? Ah, manter ela limpa, alimentada, com remédio, não. Era a fala da cuidadora da creche, a fala da mãe. Que assim, ela se sinta amada, que a gente tenha uma boa relação, conversar com a criança, Gente, tudo bem que as creches são de alto nível, mas não dá uma cuidadora de uma creche que tem várias crianças e que foi criada numa outra cultura, dá a mesma importância para a conversa, por exemplo, com essa criança, do que a mãe e seu filho. A cuidadora está dando comida para um, botando o outro para dormir e brincando com o terceiro ao mesmo tempo. Além de ter sido criada de uma forma muito diferente. Às vezes era assim, 5 bebês para um. Gente, eu tive um para um, já acho uma desvantagem na mãe total. Imagina 5 para 1. 1 para 1 já saía perdendo lá em casa. Imagina se fossem 5. Mas enfim, e foi criada numa cultura diferente. Teve uma mãe diferente, teve um papel de criança diferente. Tem uma criança ali de uma camada média, mas ela talvez foi desde pequena colocada para cuidar dos irmãos, desde pequena colocada para se virar sozinha, por exemplo, que teve vários irmãos, que veio de uma camada mais pobre e as pessoas tinham mais filhos, enfim. Tem menos estudo, enfim. São outras realidades que precisam se articular nessa coparentalidade também. Então, a coparentalidade não inclui só pai e mãe, gente. Inclui vós, tias, babás, cuidadoras. E hoje é interessante, as vós também não são tão presentes como antigamente, né? Até porque também essa questão... Sim, as vós trabalham. Exatamente. Mudou e a avó está trabalhando. As vós trabalham. Então, uma queixa das mães é isso. Eu tenho que colocar aqui, porque... Quem coloca na creche é porque tem mães que trabalham. Mães das mães que trabalham, mães dos pais. Já vi, tem uma... Bem, pensando nesse trabalho com todos os adultos que cuidam da criança, casais que recasam e têm outros filhos. Aí como seria esse trabalho assim? Porque muitas vezes o casal está combinando para um filho, mas tem o outro filho do casamento que estaria. Tem um plus, né? Que é assim, um é filho biológico dos dois, então os dois se autorizam e autorizam o outro, porque você também é pai. Mas eu tenho um filho anterior, do casamento anterior, que também mora aqui, e que esse adulto que é a madrasta ou o padrasto são completamente desautorizados. Muitas vezes o pai biológico não consegue autorizar essa nova mulher a exercer um papel parental, apesar de estar morando na mesma casa que essa criança. Então, eu diria que é uma complexificação do que já não é muito fácil quando tem dois, porque aí entram 3, 4, e precisa ser... Quando a gente atende uma criança que vive numa dinâmica dessa, todo mundo vem, não junto. Mas assim, a mesma maneira que eu escuto o pai, eu escuto a mãe, eu atendo madrastas e padrastos, babás e avós, se eu preciso trabalhar com elas alguma questão educacional. A autoridade Sim, por conta disso, dessas diferenças. Os padrastos também podem ter essa função. Se ele é um adulto, se ele está nessa casa com essa criança, e se ele minimamente tem alguma interação com essa criança, isso precisa ser bem determinado. Que autoridade ele tem, né? Que possibilidade ele tem de ajudar na criação dessa criança, porque se eu não autorizo ele vai tentar educar essa menina, a menina vai falar, você não é meu pai. Óbvio, a primeira coisa que a criança vai falar, você não é meu pai, não tem que te obedecer. Então, a mãe precisa ser trabalhada para poder confiar nesse cara que ela escolheu casar, ele está junto na mesma casa que o filho dela, e autorizar ele. E esse pai tá. Assim, eu quero dizer assim, que eu achei muito interessante o que você colocou. Eu queria que você pudesse... Eu não sou terapeuta de criança, mas eu trabalho muito... Eu sou terapeuta de adulto, né? Mas os pais, que são meu cliente, trazem muito a questão do poder na relação. Nós sabemos que o poder é intrínseco a toda a relação humana. Aí eu fiquei curiosa de saber como que você trabalha isso dentro desse processo da coparentalidade, né, da conjugalidade. Né? Se, assim, eu fiquei imaginando assim, dentro de do campo e da questão do contato. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho mais, né,
dentro do casal e no sistema familiar, como se trabalha essa questão do poder, né? Da autoridade, do autoritarismo, né? Eu gostaria de falar. Bom, de novo, a gente fala aqui não de uma receita de bolo, né? Eu jamais digo isso você tem que proibir, isso você tem que falar, isso você tem que deixar seu filho fazer. Mas muitas vezes o que eu percebo no meu trabalho é autorizar esses pais a exercer relações de poder com essa criança. Porque como eles vêm muito contaminados dessa coisa de trauma, de eu crescia com meu pai muito rigoroso, então eu não sei se meu filho, quantos minutos eu posso deixar de castigo, não sei o que, eles vêm muito, com muito medo de botar limite. Muitas vezes eu penso que o meu trabalho é no sentido de autorizá-los a desenvolver cada equipe sua forma de dar limites, o quanto que o limite é importante. Aí entra na fase da formação, né? Quanto limites são importantes, quando as crianças pedem, gritam por limites muitas vezes, né? Isso é organizador. O limite é o contorno. O limite, se essa sala não tivesse limite, a gente estava ouvindo a palestra do outro. Vocês não iam saber o que era a sala 1 e o que era a sala 2. Então o limite ele é fundamental para configurar aquilo, para configurar uma pessoa. Então, exatamente, ele é entendido como amor e cuidado. E muitas vezes o que eu percebo no meu trabalho é de dar essa autorização, deles construírem juntos um conjunto de regras, uma forma de educar e poder exercer isso com essa criança e suportar. Ouvir, eu não gosto de você, quero ir embora, você não ama minha mãe, eu vou achar a mãe melhor, e a criança faz aquele drama, tenta manipular. Ajudar os pais a suportar isso e entender que amor é totalmente diferente, afeto é totalmente diferente de aprovação condicional. A gente às vezes odeia quem a gente mais ama. Isso é ok. Isso é uma chantagem, né? Eu vou morar com meu pai. Sim, quando são pais separados, ele opera, como eu te disse, ele opera nessa diferença. Então, eu vou morar com meu pai. Maioria das vezes, quando isso é feito num momento de crise, de briga, isso acontece durante um dia. Quando manda, volta na mesma hora. Volta. No mesmo dia, eu já tive um menino que voltou no mesmo dia. Assim, passou o dia que o pai falou, opa, não é assim, voltou. Nada impede que a criança mude, mas isso não pode ser uma decisão na hora da raiva, por conta de uma frustração. Ela acaba voltando. Gente, 5 minutos. Última observação. Alguém quer falar mais alguma coisa? Que bom. Não porque eu não queira responder, mas porque eu não vou deixar ninguém sem resposta. Eu preciso acabar. Meu e-mail está aqui. Se alguém quiser conversar, pedir bibliografia, pedir ajuda, eu adoro falar sobre isso, vocês já perceberam. Adoro discutir sobre esse tipo de tema. Fiquem à vontade. Se alguém quiser ir lá visitar o Dialógico, entrar na página do Facebook do Dialógico, que é o grupo que eu trabalho. No Facebook, só procurar Dialógico, tem a página. Se a pessoa curte, ela começa a receber as atualizações dos cursos que a gente dá. Tem formação em Gestalt com crianças. Tem cursos básicos e rápidos de Gestalt com crianças. Quem se interessa e quer aprender um pouco mais, ou quer discutir um pouco mais, seja bem-vindo lá com a gente. Obrigada, gente.